deem gargalhada, porque a vida ela precisa ser evidenciada em leveza e oportunidade. Afinal, Deus está na simplicidade das coisas. Então, Deus está na alegria de estar na vivência e o corpo de vocês não precisa estar tão rígido, pois músculos muito rígidos começam a produzir processos de ácidos, campos ainda mais venenosos para o próprio ser, não é, caríssimos? E então as pessoas ficam rígidas e, consequentemente, a instalação de elementos tóxicos para todo o organismo. E aí vão se colocar também as doenças autoimunes, não é, caríssimos? A pessoa começa a combater o próprio ser em uma autodestruição, justamente para que leve a consciência ao corpo e evidencie a autoaceitação, o deixar fluir a vida. Pessoas muito rígidas produzem venenos pessoais, orgânicos e, consequentemente, instalam nas suas células a autorrejeição. Então, caríssimos, para que isto, por exemplo, um exemplo. Por favor, pai Damião, eu estou com a rejeição eh, a glúten, que é um elemento, uma molécula que está próxima, não é? Cada vez mais dos seus alimentos particulares produzidos principalmente pelo trigo, não é, caríssimos? Por favor, estou com intolerância a glúten. Caríssimos, caríssimos. O que isso está divinamente conectados a vocês, caríssimos? De que a experimentação deste elemento, desta pequena molécula que ocasiona um enrijecimento do seu organismo. Quanto mais você. Quem estiver com intolerância. Alguém tem intolerância a glúten aqui? Se alguém tiver, faz por uma semana uma forma alimentar de somente frutas e legumes. Uma semana. Em uma desintoxicação. Posteriormente a isso, evita elementos que possuam farinha e o trigo, não é? De formas artificiais. Exemplo, o trigo que vocês possuem hoje na sua dinâmica de vida é um trigo completamente reduzido. 10% de trigo orgânico e 90% de outros elementos associados a ele. Então, na realidade, vocês estão com alguns tipos de rejeições alimentares por conta da ausência real daquele produto. Então, caríssimos, o que vocês... por favor, pai Damião, gosto daquele pão maravilhoso. Por favor, caríssimos, não se privem, não é? Do belo e do majestoso da vida. Vocês comecem a produzir os seus próprios elementos, trazendo os campos básicos, os campos químicos, materiais básicos, e vocês produzem o seu próprio pão, por exemplo, não é, caríssimos? Os árabes, eles têm uma produção maravilhosa de trazer o trigo de uma forma mais límpida. É só vocês lembrarem a época judaica, época de Jesus, em que era com simplicidade do ato de cozer aquilo que era chamado de pão, não é, caríssimos? Sem ser pão de tanto processamento. Hoje vocês têm pão com doces variados, de uma forma... Por favor, meu organismo está doentado. Claro, caríssimo, com certeza, não é? Você está buscando um campo de alimentar o seu cérebro, que é um campo chamado de amígdala. A amígdala é uma micromembrana, como se fosse um pequeno caroço, de um tamanho bem pequeno, que está responsável por uma conexão com as suas zonas de satisfações. Se esta amígdala está envolta em membrana, como se fossem sujeiras, pequenos ruídos, poeiras, assim vocês vão buscando qualquer coisa para satisfazer e trazer o bom ânimo da vida.
não é? Então, quando vocês compreendem essa dinamicidade, e não é em vão que muitas pessoas têm feito os jejuns prolongados, não é? Os jejuns prolongados faz com que, em um período curto de tempo de experiência, o seu organismo vivencie o que efetivamente você precisa para o seu organismo. Muitas pessoas dizem, precisa comer 6 vezes por dia. Caríssimo, talvez o seu organismo não precise comer 6 vezes por dia. Talvez o seu corpo entenda uma dinâmica natural de que ele pode ser introduzido com líquidos, com pastosos. Posteriormente a isso, com salada e proteína, já está divinamente suficiente. E posteriormente a líquidos e pastosos ao final, trazendo um equilíbrio maior para o seu campo orgânico. O refluxo, na realidade, é o seu corpo mostrando para você que você está em excesso alimentar. Então, o seu organismo busca expulsar do seu corpo o que você está em excesso. Quem tem refluxo, porque está em um movimento de excesso orgânico. Então, vale buscar o equilíbrio daquilo que você tem colocado diante de você, em termos alimentares, não é, caríssimos? Então, vejam como é simples, não é, caríssimos? E ao mesmo tempo tão desafiador para vocês. Então, que vocês estejam muito próximos à amiga que parece como se fosse amiga, não? E que vocês, recentemente falei em hospital, não é? O quanto é importante vocês se aproximarem também da cromoterapia. Para quem tem insônia, coloca uma lâmpada na coloração vermelha no seu quarto. O vermelho traz o relaxamento e zona curadora do seu campo cerebral. A luz vermelha no seu quarto. E assim instalado em todo o seu ambiente doméstico, a luz verde, a luz azul. A luz azul é muito importante e majestosa para você tomar banho, por exemplo. A luz verde, se você puder, para instalar no local em que você faz o seu cozimento, as suas comidas. E assim você vai percebendo um fluxo de. Talvez quem olhe de fora vai dizer, aquela casa é colorida, não é? O quanto é associado o vermelho a campo erótico. Aos ignorantes, o conhecimento, não é, caríssimos? Porque não tem como vocês justificarem o que não é necessário ser justificado. Enquanto os outros estiverem dizendo que sua casa é colorida, você vai estar sendo feliz. E vocês evitando as luzes brancas na sua casa, aquelas luzes fortes, fluorescentes, que vocês possam se adaptar mais à penumbra, não é? E com essas colorações da cromoterapia. E vocês vão verificar que vocês vão ficar mais felizes, dando gargalhada não só diante do espelho, mas em todos os ambientes da sua casa, não é? Para estudar, caríssimo, o amarelo e o azul são importantíssimos. O amarelo dá uma maior atenção. E quando for leituras, por exemplo, espirituais, não é? Leituras de autoconhecimento, coisas que você vá fluindo de forma mais tranquila, o azul. Quando você precisar ter uma atenção, algo mais científico, técnico, você coloca uma coloração amarela, não é? E assim você vai ter uma melhor inspiração, não é? Na sua jornada. Isso são pequenos detalhes, não é, caríssimos, que reproduzem grandes transformações na jornada. Assim seja. Não